Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Paz do Senhor Jesus. Amém? Fique de pé só um instantinho para a leitura da palavra de Deus. Se você trouxe consigo a sua Bíblia para o culto desta noite, por favor, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Quinto livro, Atos dos Apóstolos. Capítulo número 2. Capítulo número 2. Eu vou ler do versículo número 41 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 41 até o de número 47. 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e perseveravam na comunhão, e perseveravam no partir do pão, e perseveravam nas orações. Versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 45. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Digam todos, graças a Deus. Feche seus olhos, ainda de pé como você está. Nosso Deus e Pai, estamos aqui na casa de oração, celebrando o Senhor, com louvores, falando com o Senhor, em oração como o fazemos agora. Viemos também trazendo conosco nossas ofertas, dando suporte financeiro para os projetos da nossa igreja. Viemos também, Senhor, receber a sua palavra. Vamos meditar nela, nessa porção que acabamos de ler. Cremos que o Senhor já está abençoando a cada um de nós e a todos nós que aqui está. Cremos, Senhor Deus, que o Senhor nos ama e que o Senhor provou isso de várias maneiras. Graças damos ao Senhor por esse amor. Graças damos ao Senhor pela fé que do Senhor recebemos. Graças damos ao Senhor pelo nosso nome escrito nos céus, no livro da vida do Cordeiro. Graças damos ao Senhor porque Cristo é a nossa cabeça e nós, como igreja, somos o seu corpo, com a missão de levarmos o evangelho do Senhor Jesus Cristo a todas as pessoas, da nossa família, da nossa vizinhança, da nossa cidade e em toda a terra. Graças a Deus por esse privilégio e graças a Deus porque o Senhor tem nos despertado para isso. Abençoa-nos em tudo, o tempo todo. No nome do Senhor Jesus, oramos com fé, oramos com esperança e oramos com gratidão, agora e para todos sempre. Amém e graças a Deus. Digam todos amém. Digam todos, graças a Deus. Graças a Deus. Podem estar assentados, por favor. Meus queridos, nós
fazemos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, não é? Ele é a cabeça, como está claro na palavra de Deus. E nós somos membros do seu corpo. Eu sou membro, você é membro do corpo vivo de Cristo na terra. E este corpo, ele possui suas características. E eu quero falar um pouco sobre as características da igreja primitiva, as características da igreja do Senhor Jesus Cristo lá em Jerusalém. Características que depois foram passadas pelos apóstolos às igrejas que eles fundaram, não é? Os apóstolos iam de cidade em cidade, de país em país, de povo em povo, de ilha em ilha, de nação em nação, levando o evangelho do Senhor Jesus Cristo, semeando a boa semente, para que as pessoas pudessem receber de bom grado, pudessem confessar Jesus Cristo como Senhor e como Salvador, para que as pessoas tivessem a certeza absoluta da salvação delas, não é? E assim, o Senhor Deus estava dando crescimento ao seu povo, multiplicando o seu povo em toda a terra. Mas eu fico maravilhado quando leio acerca da igreja primitiva. E o meu desejo como cristão, o meu desejo como seguidor de Cristo, meu desejo como pastor, é que nós vivamos, sabe, queridos, como viveram em Cristo os primeiros cristãos. Que voltemos ao primeiro amor. De vez em quando a gente gosta de cantar esse corinho, né? Quero volver, né, ao início de tudo. Quero voltar ao primeiro amor. Aquele primeiro amor que nos faz, sabe, queridos, desejar Cristo de tal maneira que a gente abre mão de qualquer coisa para ter a pérola de grande valor, como está escrito na pequena parábola lá de São Mateus, capítulo número 13, não é? A gente amar a Cristo de maneira que a gente faça renúncias, inclusive daquilo que pode nos custar, daquilo que a princípio pode ser precioso para nós, mas a gente dizer não, isso não tem nada a ver com Cristo, e se não tem nada a ver com Cristo, também não vai ter nada a ver comigo. Eu vou renunciar a isso para me apegar ao Senhor Jesus Cristo cada vez mais. Assim era a vida dos primeiros cristãos. Assim era a igreja do Senhor Jesus Cristo lá em Jerusalém. Olhe de novo aí na sua Bíblia, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a portadora da palavra de Cristo. É a portadora do evangelho do Senhor Jesus Cristo. E essa palavra, esse evangelho, deve sair da nossa boca diariamente, muitas e muitas vezes ao dia. Devemos falar a palavra do Senhor Deus para a nossa família, não é? Para quê? Para que toda a nossa família se converta ao Senhor Jesus Cristo, a fim de que possamos dizer como Josué dizia aos israelitas lá no passado, Josué 24:15, eu e a minha casa, eu e a minha família, nós servimos ao Senhor, Ele é o nosso Senhor, todos aqui somos servos dEle, e o nosso prazer está na lei do Senhor,
O nosso prazer está na lei do Senhor. O nosso prazer está na palavra do Senhor. Nela meditamos de dia, nela meditamos de noite, falamos essa palavra constantemente. Está escrito assim no Salmo 1, né? Bem-aventurado aquele que na sua lei medita de dia e medita de noite. Sabe que a gente fala muito pouco a palavra de Deus? Infelizmente. A palavra do Senhor nos exorta a falar a palavra continuamente, como está em Efésios, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, não é? Devemos falar a palavra, devemos falar uns com os outros em hinos, em cânticos espirituais. Está lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, não é? Paulo ensina os crentes a falar o quê? Falar a palavra de Deus, a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que limpa, a palavra que transforma, a palavra que vivifica, a palavra do Senhor Deus que é poderosa, palavra que é poderosa para fazer aquilo que Deus quer realizar através da sua palavra. Deus age quando a palavra dele é falada, quando a palavra dele é dita, quando a palavra dele é pronunciada, e nós devemos fazer isso. Volte seu olhar, por favor, para o versículo 41. Foram batizados aqueles que de bom grado receberam a sua palavra. De bom grado receberam a palavra de Deus. Há pessoas que recebem de bom grado, há pessoas que rejeitam a palavra. A Bíblia diz que a fé não é de todos. A fé não é de todos. Mas somente Deus, em sua onisciência, sabe quais são aqueles que irão receber a sua palavra de bom grado. Como nós não sabemos, devemos falar a palavra para todas as pessoas. E as pessoas que recebem de bom grado a palavra, elas devem ser batizadas, não é? O batismo é um testemunho público, é um testemunho acerca da fé, não é? Acerca da crença. O batismo tem a ver com o arrependimento. Quando João Batista batizava as pessoas que iam a ele, lá nas águas do Rio Jordão, na região de Betábara, de Bet-Arabá, de Betânia, não é aquela Betânia de Marta, Maria e Lázaro, não é? João Batista dizia: olha, vocês são raça de víbora, não é? As obras de vocês são más, vocês são pessoas ímpias, são pessoas pecadoras, mas se vocês arrependerem, então eu vou batizar vocês. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 3, que ele ministrava o batismo do arrependimento, não é? Ele pregava o arrependimento acerca das obras mortas, ele pregava o arrependimento a respeito daquilo que ofende Deus, daquilo que entristece a Deus, não é? E as pessoas que se arrependiam, confessavam, não é? Olha, eu estou arrependido, eu quero uma vida nova, eu quero nascer de novo, me batiza, por favor, não é? E aí João Batista batizava aquelas pessoas, batismo do arrependimento. E aqui nós vamos encontrar o mesmo batismo do arrependimento sendo ministrado às pessoas que haviam recebido de bom grado a palavra do Senhor Deus. Essa era a condição sine qua non, sem a qual não. Você quer ser batizado? Quero. Por quê? Estou arrependido, né? Entendi que minhas obras até aqui eram obras más, opostas à santidade de Deus, opostas à vontade de Deus. Eu quero uma vida nova, tá? E aí então João Batista batizava aquelas pessoas. Veja o versículo de novo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado, com alegria, né, receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, quase 3.000 pessoas. Diz o texto, naquele
dia. Em um só dia. Em um só dia. E no dia seguinte? Veja o versículo 47. Versículo 47, a parte final. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, a palavra diz que naquele dia, quase 3.000. Mas a mesma palavra diz que todos os dias. Sabe por que todos os dias? Porque todos os dias os crentes pregavam. Todos os dias os crentes falavam de Cristo. Todos os dias os crentes tinham uma mensagem nova. O evangelho é mensagem nova, não é? Evangelho é boa notícia, é boa nova para as pessoas. Você está enfermo, Cristo pode te curar. Você está com problema, Ele pode resolver o seu problema, tá? Você não vai bem no seu lar, com a sua família, Cristo pode mudar isso, não é? E então as pessoas procuravam se congregar, procuravam estar juntas, elas se uniam. Por isso o texto diz, todos os dias, versículo 47, todos os dias. O que o Senhor fazia? Ele acrescentava. Ele acrescentava. Era o próprio Senhor que acrescentava às pessoas. Não eram as pessoas, não é, que se ofereciam, mas o Senhor as trazia. O Senhor as chamava. O que é que Cristo diz lá no Evangelho de João, capítulo 15? Não me escolhestes vós a mim. Cristo fala claramente para as pessoas, vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi a vós. Eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. O Senhor quer acrescentar pessoas à igreja? Sim. Ainda hoje? Também. Não é? Em todas as comunidades de fé, sim. Em todas as igrejas locais, sim. Em todas as denominações cristãs evangélicas, sim. O Senhor é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo. Hebreus 13, 8, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo sempre, eternamente. E Ele quer acrescentar, não é? Todos os dias acrescentava o Senhor, acrescentava à igreja, acrescentava à igreja. Então as igrejas cresciam em número, sim, era o crescimento quantitativo, mas cresciam também em qualidade de fé, na fé genuína, crescimento qualitativo. As pessoas cresciam na fé, as pessoas cresciam no amor, as pessoas cresciam na graça, as pessoas cresciam na comunhão, as pessoas cresciam, sabe, no ato de repartir com os necessitados, aquilo que os necessitados não tinham, mas que outros membros da igreja tinham. Assim era a vida dos cristãos na igreja primitiva. Todos os dias o Senhor fazia isso. Versículo 47. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. E eles não ficavam em casa. Sabe que hoje nós temos que lutar muito para que as pessoas não fiquem em casa? Por quê? É a televisão. Por quê? É o cansaço. Por quê? São as mídias, né, do telefone. Por quê? Eu trabalho à noite, eu estudo à noite, eu tenho tal atividade à noite. Tudo bem, respeitamos. As pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam ter suas rendas, seus rendimentos, as pessoas têm suas despesas, seus gastos, não é verdade? Mas há muita gente hoje que fica em casa por puro comodismo, ou entretenimentos vários. E quando as pessoas ficam em casa, sabe o que acontece? Olha aqui para mim. Elas deixam de receber as bênçãos do Senhor Deus, que são concedidas ao seu povo, quando o povo de Deus se reúne.
É a pura verdade. É a pura verdade. O Senhor acrescentava à igreja. E as pessoas vinham para aquelas reuniões. Olha o 42, por favor. Versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que os apóstolos ensinavam, as pessoas assimilavam. O que os apóstolos ensinavam, as pessoas recebiam. Não é? O que os apóstolos ministravam, era o que eles praticavam. Era o que eles praticavam. A doutrina dos apóstolos. E qual era a doutrina dos apóstolos? A doutrina que eles receberam de Cristo. Cristo falou a eles, e eles repetiam aqueles ensinamentos para as pessoas. O que é que o apóstolo Paulo, por exemplo, fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3? Ele diz assim: o fundamento está posto. A doutrina é essa. O fundamento está posto. E não se pode colocar outro fundamento além daquele que já foi posto. Não é? Esse é o nosso fundamento. Isso é o que nós ensinamos. Então o apóstolo Paulo fazia isso, o apóstolo Pedro fazia isso, o apóstolo João fazia isso, o apóstolo Judas fazia isso, o apóstolo Tiago fazia isso. Todos eles faziam assim. Não é? A doutrina que eles ensinavam não era algo novo, mas o que eles aprenderam com Cristo. Paulo chega a dizer na carta aos Gálatas: ainda que descesse um anjo do céu, anunciando um outro evangelho, além daquele que já está posto, o apóstolo Paulo diz: é anátema, não aceitem, não creiam, não recebam. Por quê? Porque a palavra já foi dada, não é? A palavra é aquela que eles ensinavam. E ninguém podia acrescentar mais nada. Disse o apóstolo João em Apocalipse capítulo número 22. Se alguém ousasse acrescentar algo à palavra de Deus, à palavra escrita, não é? João diz claramente: as pragas descritas nesse livro serão aumentadas contra essas pessoas. Mas também ninguém podia tirar o que estava na doutrina dos apóstolos. Paulo diz claramente no texto de celebração da ceia do Senhor, 1 aos Coríntios capítulo 11, versículo 23, ele fala assim: o que eu recebi do Senhor, é o que também eu ensinei para vocês. Ele está dizendo o quê? Que ele recebeu do Senhor. Ele começou a receber quando? Quando ele estava a caminho de Damasco para prender os seguidores de Cristo. Atos capítulo 9. Lá o Senhor encontrou-se com ele, já quase chegando na cidade de Damasco, capital da Síria, não é? Ali o Senhor começou a falar com Saulo ainda, depois Paulo. E ele diz: o que eu recebi do Senhor. Ele não está menosprezando os outros discípulos, os outros apóstolos, mas ele está falando: olha, quem me ensinou foi o Senhor. Eu recebi dele, recebi diretamente dele, recebi do Senhor. E ensinei a vocês o que eu recebi dele. É isso o que eles faziam. O cuidado de manter a doutrina genuína. O cuidado de que a doutrina não fosse contaminada por heresias, por coisas erradas, não é? E aqui, o que está escrito acerca daqueles que se convertiam e daqueles que eram batizados, versículo 42, eles perseveravam na doutrina, ou seja, no ensino, a doutrina acerca da santidade, a doutrina acerca da fé sadia, como diz Paulo na carta aos Romanos, não é? Para que ninguém ficasse doente na fé. A doutrina acerca do batismo, não é? Na fórmula bíblica trinitária, ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo nas águas, por imersão, não é? Eles perseveravam na doutrina, a doutrina do amor,
a doutrina do amor, a doutrina do arrependimento das obras mortas, a doutrina, sabe, da doçura, do batismo com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, não é? A doutrina dos dons espirituais. Todos aqueles que se convertiam eram batizados e perseveravam na doutrina, porque a doutrina era uma só. Versículo 42, perseveravam na doutrina. E você sabe, né? Houve uma época em que inclusive os apóstolos tiveram que se reunir em Jerusalém. Atos capítulo 15. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo dizia o seguinte: olha, Deus enviou-me a pregar aos gentios, que não são da circuncisão. E enviou Pedro, o apóstolo Pedro e os demais apóstolos, a pregar aos judeus, aos da circuncisão. E aí então começou a haver uma dissensão entre eles. Concordaram o seguinte: vamos para Jerusalém? Vamos para Jerusalém, porque lá é a capital da fé. Você sabe que haviam capitais diferentes no mundo naquela época. Jerusalém, capital da fé. Roma, capital do governo, capital do Estado, capital administrativa. Atenas, da Grécia, capital da filosofia. Vamos para Jerusalém, vamos. Se reuniram em Jerusalém. Então vamos discutir esse problema. Atos 15 diz que houve entre eles uma grande discussão. Não pequena discussão. Aí o apóstolo Paulo falou, o apóstolo Pedro falou, outros falaram, e eles chegaram a uma conclusão. Está escrito lá: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor-vos outras coisas, senão essas coisas que são necessárias. Estão lá em Atos dos Apóstolos, capítulo número 15. Então era o quê? A reunião, o concílio de Jerusalém, era para manter a unidade doutrinária, para manter a unidade da doutrina, não é? E a doutrina do quê? De evangelizar os povos, respeitando alguns elementos da transcultura, da cultura de outros povos. Olha só, a unidade da doutrina. Como assim? A doutrina contrária à idolatria, a doutrina contrária às imagens, tá certo? Está lá também em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Perseveravam, veja em Atos 2,42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, e perseveravam no que mais? Na comunhão. Na comunhão. A comunhão é mais do que comida, até porque o texto fala em seguida: perseveravam no partir do pão. Aqui está se referindo mais do que à celebração da ceia do Senhor, não é? Eles perseveravam na comunhão, ou seja, na comunidade dos santos, sabe? Na igreja dos santos, na liderança, sob a liderança, debaixo da liderança dos apóstolos. Isso era comunhão. Comunhão que as pessoas saíam de suas casas para participar das reuniões. Comunhão nos cultos, não é? Aquela ideia de pertencimento. Você já ouviu falar sobre isso? Ideia de pertencimento. Eu agora pertenço a esse grupo. Eu agora pertenço a essa igreja. Eu agora pertenço a esse povo, que é o povo de Cristo. Eu agora pertenço a esse povo que é liderado pelos apóstolos. Ideia de pertencimento. Eu pertenço, eu faço parte. Eu sou um deles, eu sou um dos tais. Né? Essa ideia de pertencimento, ela precisa ser resgatada. Sabe, queridos, na vida de muita gente nos dias de hoje, simplesmente desigrejada. Eu já participei da igreja tal, mas não estou participando mais não. Eu já fui lá da igreja tal, mas agora não sou mais não, não é?
Mas rapaz, você precisa voltar. Você precisa reintegrar-se. Você precisa voltar à comunhão. Você tem que pertencer. Você tem que fazer parte. Você tem que congregar, sabe? Isso precisa ser resgatado. Nós precisamos resgatar isso com a nossa família, no nosso lar. Precisamos resgatar isso com os nossos conhecidos, com as pessoas que a gente conhece, não é? Cristo fala sobre isso em Lucas capítulo 15, o capítulo das coisas perdidas e achadas, a dracma perdida. Vamos varrer a casa, vamos limpar essa casa, vamos procurar essa dracma. Chame as vizinhas, vieram, varreram a casa, limparam, até encontrar a dracma, que representa aquele que foi achado de novo, não é? A ovelha que saiu, a ovelha que se afastou do curral, do rebanho, né? E o pastor deixou as 99 no curral, foi atrás daquela que saíra e a trouxe no seu ombro, para o aprisco, para o curral, porque lugar de ovelha é no aprisco, lugar de ovelha é no curral, lugar de crente é na igreja, lugar de crente é na igreja, na reunião da igreja, não é na frente da televisão, não é lá no cinema, não é lá no shopping, não é? Ah, mas está rodando um filme tão bonito lá no cinema. Escuta aqui, então se você quer ir lá, você vai, se é lícito aquele filme, tá certo? Você vai num outro horário, mas horário de culto não, por favor. Buscai, pois, em primeiro lugar, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e as coisas que agradam a Deus, para que Ele acrescente a você todas as coisas. Ah, mas o filme vai passar no horário do culto. E daí? Você vai ter filme só no horário do culto? Então eu vou para o culto. Eu não vou ver esse filme. Não vou ver. Ah, não, mas o meu time de futebol. Ah, não, mas a seleção brasileira. Ah, não, mas vai ser no horário do culto. Então você tem que vir para o culto. Buscai, pois, em primeiro lugar, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas Ele possa acrescentar. Quem pode dizer amém? Isso é perseverar na comunhão. Perseveravam no partir do pão, perseveravam nas orações. Quanta dificuldade em trazer os crentes para a oração hoje, não é? Entendeu? Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Como está a nossa vida de oração? Como está a nossa vida de oração? Nós temos orado ou não temos orado? Isso é muito sério, não é? Orar o dia todo. Mas o dia todo, pastor, não vou fazer mais nada. Vai. Você está fazendo comida e orando. Você está dirigindo o seu carro e orando. Você está na empresa e orando. Você está no trabalho braçal orando. No trabalho intelectual, mental e orando. Você foi fazer uma visita ao hospital orando. Você foi a um supermercado fazer compras orando. Você tem que orar o tempo todo. Orar o tempo todo. Sabe por quê? A oração faz parte da armadura de Deus para você vencer. A armadura de Deus para você vencer. Glória a Deus. Você quer vencer? Pastor, eu quero vencer. Mas está tão difícil vencer, pastor. Está difícil, meu querido, porque você não ora. Você não ora, não é? Ah, pastor, mas eu não tenho nem palavra para orar. Pastor, está me faltando inspiração para eu orar. Eu começo a orar, pastor, me dá um sono. Ah, pastor, eu começo a orar. Abra a boca, aquele cansaço. Meu irmão, vai orar. Você precisa de orar. Você tem que falar com Deus. Você tem que agradecer. Você tem que pedir. Você tem que orar pelos outros. Ah, Deus, muda a minha sorte. Aí Deus fala para você, faz igual Jó, vai orar pelos seus amigos que eu mudo a sua sorte. Jó capítulo 42, versículo 10. Deus mudou a sorte de Jó. Quando? Quando ele orava pelos seus amigos. Ah, pastor, você ora pela sua família, eu oro. Como? Ah, Deus, abençoa a minha família. Pelo
pelo amor de Deus, você tem que falar o nome do filho, o nome da filha, o nome do genro, o nome da nora, o nome do neto, o nome do bisneto, o nome do cunhado, o nome da cunhada, o nome do sogro, o nome da sogra, etc, etc, etc. Quem pode dizer amém? Meus irmãos, eles perseveravam nas orações. Aprenderam a orar. Gente que não sabia orar, aprendeu a orar. Tinha prazer na oração. Alcançava a resposta de Deus para eles. Por quê? Porque falavam e recebiam. Aquele que pede, recebe. Mateus 7:8. Aquele que bate, a ele a porta se abre. Aquele que busca, acha. Não é? O Senhor Jesus deixou isso muito claro sobre o dever da gente orar, não é? Lucas 18, o dever de orar sempre, o dever de orar sempre, de nunca deixar de orar, de nunca desistir de orar, de perseverar na oração. Lembra da parábola do juiz iníquo, que não temia a Deus, nem respeitava homem algum, mas disse: eu não aguento mais essa mulher vem aqui todo dia pedir para eu julgar o problema dela, eu vou julgar para que ela não volte mais aqui. Deus disse: você tem que falar com Deus desse jeito. Ah, pastor, mas eu já pedi para Deus, até hoje Ele não fez para mim. Peça mais, peça mais, peça mais, peça mais. Com todo respeito ao pastor Helenias, pastor... aquele cantor que canta aqui na tarde da bênção, como é que chama aquilo lá da Alexandrina? Helenildo Leal. Ele vivia orando para Deus dar uma caminhonete para ele. Deus, eu quero uma caminhonete. Falava a cor da caminhonete, a marca da caminhonete, o ano da caminhonete. Aí um dia ele pegou o CD dele, entendeu? E foi lá para o Mato Grosso, sei lá para onde, né? Uma hora até vou perguntar para ele exatamente qual foi a cidade. Ele chegou lá, e antes do culto, o pastor mandou ele colocar uma mesinha lá na porta, ele colocou lá o material dele, daqui a pouco encostou uma caminhonete lá na porta da igreja, e entrou o dono da caminhonete, girando assim a chave no dedo, não é? Para lá, para cá e tal. Aquele homem da caminhonete falou assim: paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor. Você está orando para Deus dar uma caminhonete para você? Não estou? Estou orando para Deus me dar uma caminhonete. Da cor da minha, não é? É da cor da minha. Da cor da sua, dessa marca, não é? É dessa marca, desse ano, não é? É, entendeu? O irmão falou pelo assim: então continua orando que Deus vai te dar. Ele pensou assim: será que eu vou ganhar hoje? Aí ele veio contar isso para mim. Falei: Lenildo, sabe por que você não ganhou a caminhonete até hoje? Porque você não recebeu a palavra do irmão como palavra de Deus para você, palavra profética para você. Ele falou para você que você estava orando. Deus revelou para ele, falou para você a marca da caminhonete, o ano da caminhonete, a cor da caminhonete, falou tudo, meu filho. E falou para você: continua a orar que Deus vai te dar. E aí? Não, pastor, eu parei de orar. Falei: então tá, por isso que até hoje você está andando de Brasília velha aí. É, entendeu? Você não continua a orar. Perseverar na oração. Perseverar na oração. Nada resiste à oração. Nada resiste à oração. Nada é mais forte do que a oração. Glória a Deus. Reunião de oração na sua casa. Reunião de oração com a sua esposa. Reunião de oração com o seu esposo. Vir para a reunião de oração na igreja. Na hora da oração, chega na casa de Deus. Quanta gente chega aqui na casa de oração e nem dobra o joelho, né? Chega e assenta aí, nem dobra o joelho para orar. Triste, não é? Casa de oração. Casa de oração. Mas não dobra o joelho, não ora, não fala com Deus, não é? Vamos orar. Aí a pessoa não ora, fica só escutando. Às vezes nem presta atenção direito do que o pastor está orando aqui na frente. Vamos orar com o pastor fulano de tal. Vamos orar com o irmão fulano de tal. Aí, muita gente mal fala amém, amém, amém. Eles perseveravam nas orações.
eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam no partir do pão. Versículo 43, em cada alma havia temor. O que é o temor? Princípio da sabedoria. As pessoas ficavam sábias, né? Passavam a temer a Deus. Não é ter medo de Deus, não. É a respeitar a Deus, sabe? É amar a Deus acima de qualquer coisa, sabe? Eu temo ao Senhor. Eu não troco o meu Senhor por nada. É droga, o Senhor é mais importante para mim do que droga. É cerveja, o Senhor é mais importante para mim do que cerveja. Ah, é sexo, o Senhor é mais importante para mim do que sexo. Qualquer coisa, não é? Não precisa eu ficar exemplificando aqui não. Temer o Senhor é dizer, Senhor, o Senhor é mais importante para mim do que qualquer coisa. O Senhor é o principal na minha vida, tá? Eu não troco o Senhor por nada. O temor do Senhor em cada alma, porque eles se convertiam mesmo, sabe? Eles recebiam de fato, de verdade, a palavra de Deus, e perseveravam na doutrina. Em cada alma havia temor, em cada alma havia temor, sabe? Pecar? Não. Santidade? Sim. Amar a Deus? Sim. Amar o mundo? Não. Aquele que ama o mundo, diz a Bíblia, o amor do Pai não está nele. Quem ama as coisas do mundo, diz a Bíblia, o amor de Deus não está nele. Por quê? Trocou Deus pelas coisas do mundo. Como é que o amor do Pai vai estar nessa pessoa? Em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Porque os apóstolos oravam, os apóstolos ensinavam, os apóstolos pregavam, os apóstolos resolviam os problemas. Você se lembra de Atos capítulo 6? Houve murmuração, dizendo, olha, os apóstolos estão cuidando das viúvas dos judeus, e as viúvas dos gregos não estão recebendo a ajuda da igreja. Os apóstolos se reuniram e disseram, olha, então é o seguinte, vamos todo mundo orar. Por quê? Todas as coisas eram precedidas pela oração. Todas as coisas eram precedidas pela oração. Primeiro a gente ora, primeiro a gente fala com Deus, primeiro a gente ora, depois Deus entra em ação. Eles disseram o seguinte, vamos orar, e vocês mesmos vão escolher entre vocês, vão eleger entre vocês 7 diáconos, vão exercer a diaconia, o serviço, para servir às mesas dessas viúvas aí que estão sendo desamparadas, tá bom? E o povo vai trazer as ofertas, o povo vai trazer os santos dízimos do Senhor, e nós vamos entregando para os diáconos, e os diáconos vão cuidando das viúvas, porque cuidar de órfãos e viúvas é religião pura, religião que agrada a Deus. Tiago capítulo 1, último versículo, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é essa, cuidar dos órfãos e das viúvas. Glória a Deus. Então, queridos, está escrito na Bíblia que eles faziam assim, escolheram 7 diáconos, 7, né, homens de fé, homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação, tá certo? E eles foram separados para exercerem a diaconia, para serem diáconos, para cuidar das viúvas. Glória a Deus. Olha aí na sua Bíblia, o que está escrito no versículo de número 44. Todos os que criam estavam juntos. Por quê? A fé da pessoa, olhe para mim, não deixava ela se distanciar. A fé genuína da pessoa não deixava ela ir embora. A fé genuína da pessoa mantinha aquela pessoa com as outras da mesma fé. Cadê fulano? Ah, não sei não. Cadê Beltrano? Ah, também não sei não. E a fé? Ah, sabe que eu nem sei se ele ainda está com fé, se ele está crendo naquilo que ele falou que creu, que aceitou. Quem crê está junto.
Quem crê, pertence. Quem crê, participa. Quem crê, vem. Quem crê, reúne. Quem crê, ora. Quem crê, valoriza a doutrina dos apóstolos. Quem crê, prega o evangelho. Crie. Está lá no livro de Deuteronômio. Por isso falei. Eu criei, por isso eu falei. Glória a Deus. Todo lugar onde eu chego eu falo. Não é? Essa semana mesmo, essa viagem que eu fiz com o pastor Jocelyn, lá a Teresina, no Piauí. Olha, eu chegava no aeroporto, eu falo para um, chego no ônibus, eu falo para outro, chego na locadora de carro, eu falo para outro, chego no hotel, eu falo para outro, estou sempre falando de Cristo. Por quê? A Bíblia diz também lá em Deuteronômio, né? Destile o meu dito como orvalho, goteje a minha doutrina, goteje, destile o meu dito como orvalho. Você fala, outro fala, outro fala, outro fala, e os crentes falando, todos os crentes falando, vai indo a pessoa crer, vai indo a pessoa recebe, vai indo a pessoa aceita. Nós precisamos falar, queridos, precisamos falar. Todos os que criam, versículo 44, estavam juntos, não é? Quinta-feira vai ter rede de mulheres, todas as mulheres vêm para a rede de mulheres. Quinta-feira vai ter rede de homens, todos os homens vêm para a rede de homens. Domingo tem escola bíblica dominical, todas as famílias da escola bíblica dominical, sabe, crianças, velhos, adultos, não, casados, solteiros, todo mundo, ceia do Senhor, todo mundo participa, né? No partir do pão, das orações, vai ter reunião de oração, todo mundo participa. Nós precisamos entender que isso é igreja, igreja viva, igreja do Senhor Jesus, sabe, queridos, versículo 44, todos os que criam no evangelho, que recebiam de bom grado a palavra, todos eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso é meu? Não, é nosso. Isso é seu? Não, é nosso. Tudo em comum, tudo em comum, tudo em comum, tudo em comum, não é? Ah, pastor, mas você quer voltar àquele modelo de 2000 anos atrás? Sim, é modelo bíblico. Sim, é modelo apostólico. Sim, é modelo de Deus. Sabe por quê, queridos? Hoje, às vezes, para a gente dar um terno para uma pessoa, a gente ama mais o terno do que a pessoa. Eu estava na nossa convenção lá do Distrito Federal, lá em Águas Lindas de Goiás, não é? Aí a pastora Maria Inácia, esposa do pastor Sebastião José Inácio, falou assim: irmãos, eu quero que vocês doem roupas, porque está chegando a nossa convenção, dia 30 de outubro, 31 de outubro e 1º de novembro, sabe? E os irmãos vêm lá do Nordeste, lá do Norte do Brasil, e vai vir muitos ônibus esse ano, sabe? E nós aqui de Anápolis precisamos de participar da nossa convenção. Estamos reformando a nossa matriz, sabe? Uma reforma grande lá para receber os convencionais, inclusive vocês. Eles precisam de terno. Eu estava com um terno novinho, sabe? Quem fez foi um alfaiate, pastor Manuel, esposa da irmã Conceição, sabe? Pastor da nossa igreja no Jardim Europa. Ela falou: eu preciso de terno para doar para aqueles obreiros que vão vir. Deus falou comigo assim: dá o seu terno. Eu tirei meu paletó na hora, lá em Águas Lindas de Goiás, terno novinho. Esse aqui não é novinho não, mas o outro era novinho, sabe? Falei assim: pastora, está aqui, a senhora leva o paletó, e depois amanhã eu vou tirar a calça, porque eu não vou ficar pelado aqui no meio do povo, não é? Entendeu? Aí a senhora leva o paletó agora, amanhã ou depois da manhã, leva a calça. Cheguei em casa, entendeu? Troquei, peguei a calça, dobrei direitinho, coloquei arrumadinha, entreguei na mão do pastor Sebastião. Falei: está aqui. Falei assim: e tem mais. Meu guarda-roupa está cheio de terno. Tem hora que tem que empurrar para lá para ver se cabe mais um, sabe? Eu vou doar lá uns 3, 4, 5, 6, sei lá quantos, não é? Já estou com 77 anos de idade, sei lá quantos anos mais eu vou viver, só Deus sabe. Eu quero viver muito, mas só Deus é quem sabe, não é? Então vou repartir.
Quem tem o dom de repartir, Romanos capítulo 12, reparta com liberalidade, obrigado, com generosidade, não é? Esse dia minha esposa falou assim: amor do céu, você tem gravata demais, dou um pouco dessas gravatas, amor. Falei: amor, há poucos dias atrás eu doei 50, né? Vou doar mais, vou pegar mais gravata lá, umas 30, 40, sei lá quantas, nessa convenção agora, de 30 e 31 de outubro e 1º de novembro, vou doar. Irmão, porque senão a gente fica apegado. Ah, mais um vestido que está lá no guarda-roupa. Ah, mas e se eu precisar desse aqui? Se você precisar de um outro, você pede para Deus. Porque Jesus falou assim, que Deus dá mais do que a gente pensa, mais do que a gente pede. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Não é? É. Olha de novo aí, para nós encerrarmos. Já passei do horário e nem vi. Versículo 45. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos. Eu não vendi a propriedade, que é de herança da minha esposa, mas os lotes que eu já comprei, sabe que eu já doei uns 30 lotes para a igreja? É, desse jeito. Vou lá, surge um irmão, uma pessoa me falou. Ah, foi você que me falou, que esteve lá no Residencial Araguaia essa semana e viu lá uma igreja linda, uma casa de oração linda, cheia de gente, um povo alegre. E eu falei para você, pastora Ana Paula, a imobiliária lançou aquele loteamento, eu fui lá, comprei 2 para minha família, certo? A prestação, fui pagando, 60 parcelas, 5 anos para pagar. Terminei de pagar. Aí o pastor Sebastião Inácio falou assim: pastor Clarimundo, minha irmã mudou lá para o Residencial Araguaia, foi o que eu te falei, né? E ela falou assim, ela chama ele de Tião. Ô Tião, mas não tem igreja nossa aqui no Residencial Araguaia. Não vou falar com o pastor Clarimundo, vamos dar um jeito. Aí o pastor Sebastião veio falar comigo. Pastor, eu falei assim: pastor, eu comprei 2 lotes lá. Está lá, ó, bem localizado, muito bom, planinho, entendeu? Falei com a minha esposa: amor, vamos doar os 2 lotes? Doamos os 2 lotes. Está lá uma linda casa de oração, uma igreja bonita. Vendiam suas propriedades, terreno, lote, né? E repartia. O obreiro falou assim: pastor, tem um Residencial Flamboyant lá na saída para Brasília, nós não temos igreja lá. Eu falei assim: então vai ter. Por quê? Eu comprei 2 lotes lá e paguei muitos meses para pagar. Chamei o obreiro e falei assim: ó, está aqui. Falei com a minha esposa, doamos os 2 lotes lá. Está lá uma linda casa de oração, o pastor Domair Fonseca dirige lá. Um dia eu estou numa imobiliária lá em Goiânia, para resolver um problema de um lote. Entendeu? Aí estou sendo atendido num guichê, e do guichê ao lado chega um rapaz e começa a ser atendido por uma moça. Ele falou assim: eu não dou conta mais de pagar esse lote, porque a prestação está muito cara, e não sei o quê. Eu pensei comigo assim: vai nascer mais uma igreja agorinha, quer ver? Escuta. Não é? Desse jeito, porque cabeça de pastor, meu, pensa em igreja, pensa em ovelha, pensa em crente, pensa em crescimento do reino de Deus, sabe? Aí o que aconteceu? Aí a moça falou: o que o senhor quer que eu faça? Falou assim: eu quero vender isso para quem quiser. Eu falei para ele assim: você é casado ou solteiro? Ele falou assim: solteiro. Eu falei: pronto, deu o negócio. Porque se fosse casado, tinha que ir atrás da mulher, para a mulher vir, para assinar. Mas como ele era solteiro, falei assim: você quer quanto do lote? Ele falou: não, eu quero que eu já paguei aqui o ágio, eu não quero lucro no ágio, não é isso aqui. Eu falei assim: então, eu falei para a moça assim: quanto é a transferência? Para transferir, o senhor quer comprar? Eu falei: quero. Eu vou pagar agora, vou dar o dinheiro aqui agora. Ah, mas tem que pagar uma prestação. O valor da transferência é uma prestação. Eu falei: pode transferir. Se você for lá em Goiânia, no alto do vale, numa avenida de pista dupla e casa de oração de frente para o nascente do sol, coisa mais linda que está lá, entendeu? Assim tem que ser o nosso coração e a nossa visão. Sabe, queridos? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Hoje, falei, pastor Isaías Graciano de Jesus, pastor da nossa igreja, lá no Primavera, para lá do Filósofo Machado Carneiro, surgiu aquele loteamento lá, Campos do Jordão, caro, muito caro aquele loteamento lá.
não é? A nova Câmara de Vereador vai ser porque as bandas lá, né, Eli? Entendeu? Falei assim, ô pastor Carlos, vamos lá comprar 2 lotes para fazer uma igreja lá. Chegamos lá, compramos. Porque o loteamento hoje é o seguinte, a imobiliária tem que fazer o asfalto, meio fio, rede de água, rede de esgoto, rede de energia elétrica, tudo. Aí fica caro, né? E o empresário, dono da imobiliária, ainda quer ganhar dinheiro. Fomos lá, escolhemos 2 lotes. Vamos comprar esses 2 aqui. E em frente uma área pública. Facilita, porque, né, se fizer colégio, sei lá, ou delegacia, ou posto de saúde, qualquer coisa, fica mais fácil ainda para os crentes. Compramos, chamei o pastor Isaías, falei, pastor Isaías, o senhor vai construir uma nova casa de oração lá. Vou, pastor. Então, tá bom. Levei lá, mostrei para ele, eu e o pastor Carlos, nós fomos hoje lá. Eu fiquei impressionado com a qualidade da construção. Cada pilar de concreto armado com ferro, sabe, de acordo com o que o engenheiro projetou. Pastora Sócia, esposa do pastor Antônio, projetou, e lá vai levantando, já passou a primeira cinta embaixo, a do meio, já está passando uma cinta na altura dessa de branco aí assim, ó, ainda vai subir mais 3 metros, aí vai colocar o telhado, depois mais 1 metro para cima, sabe? Essa é a minha alegria, é meu contentamento, é ver o povo trabalhando, Deus dando crescimento, porque se a gente trabalhar, Deus dá crescimento. Estava na convenção, lá em Teresina, lá no Piauí. O pastor Clemilton falou assim, pastor, minha sogra quer vender a casa dela, são 2 lotes. Lá em Assunção do Piauí, nós temos uma igreja num lugar bonito, assim, tipo Morro da Capuava, em cima do morro, sabe? Na entrada da cidade, todo mundo que chega na cidade, vê a casa de oração lá. Pastor, meu sogro morreu, minha sogra quer vender a casa. Falei assim, quanto que ela quer naquela casa? 75 mil reais. Falei, se ela faz condição, ela falou assim, faz a proposta. Eu falei assim, ó, nós vamos dar 5 mil reais por mês, 15 parcelas de 5 mil, e vamos começar a pagar em janeiro, porque daqui até janeiro estou reformando a matriz aqui em Anápolis. Pode? Pode, pastor. Já saí de lá, já fechei o negócio. Pastor, o senhor já quer que a gente passe o documento? Falei, não precisa ter pressa, não, eu sei que vocês são honestos, não é? Até depois eu falei com ele, se quiser pode passar, não tem problema. Mas a partir de janeiro, todo mês vou mandar 5 mil reais para pagar a pastora lá, aquela casa pastoral. Irmãos, eu fiquei impressionado com o crescimento que o Senhor Deus está dando às nossas igrejas do estado do Piauí. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Versículo 46, e perseverando unânimes, unidos em unidade, todos os dias no templo. Sabe que eu já vi crente falar assim, pastor, mas tem que ir todo dia na igreja, como se fosse na igreja todo dia, seria algo, um desperdício de tempo, como se vir na igreja todo dia fosse um absurdo, não é? Eu já vi gente falar assim, gente que não é crente, falar para parente o seguinte, mas você tem que ir na igreja todo dia, você não tem o que fazer não, você tem que ir cedo, você tem que ir de tarde, você tem que ir de noite, todo dia você tem que estar na igreja. Sim, todo dia eu vou, mas é demais, não é não? Não é não. Todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Tinha negócio de crente orgulhoso, crente presunçoso, crente arrogante, crente com espírito, não, singeleza de coração. Vamos comer junto, vamos almoçar junto, jantar junto, tomar café junto. É assim que a vida funciona na vida daqueles que querem ir para o céu. Quem pode dizer amém? Todos em pé, por favor. E louvando a Deus. Louvando a Deus. Ah, meu irmão. Ah, mas esse louvor, não, eu não gostei desse louvor, não. Eu sou daquele tempo, pastor, que começava o culto com o hino 243. Nós abrimos este culto no teu nome, ó Jesus Cristo. Agora tem um ano que vocês não cantam 243. Canta o corinho que passar ali, irmão. E o dia que a gente cantar o 243, você canta também.
participa do louvor, abre o bocão aí e fala com Deus e canta louvor para Deus. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvando a Deus. E caindo na graça de todo o povo. Os que não eram crentes falavam assim, mas o que é isso? Esse povo é diferente. Povo unido, né? Povo que valoriza uns aos outros. Povo que agora só quer andar junto, né? Eu fico imaginando, pastor João Batista, Jerusalém naqueles dias, não é? Porque num dia só 3.000. Agora imagina 3.000 andando junto na rua de Jerusalém, louvando ao Senhor, cantando ao Senhor. E todo dia o Senhor acrescentava mais 1.000, mais 500, mais 2.000. Não é? Agora se fala assim, vamos fazer um desfile no dia da Bíblia. Muito crente fala assim, eu desfile de dia da Bíblia, não vou lá nada, tem muita coisa para fazer, eu vou largar as minhas coisas para fazer e eu vou para o desfile do dia da Bíblia. Não é? Os crentes que são Marta, Senhor, a minha irmã agora só quer ficar aí sentada no seu pé aí, olhando para o seu rosto, escutando sua palavra. Jesus fala assim, Marta, a Maria escolheu a melhor parte, minha filha. A Maria escolheu a melhor parte. E o que ela escolheu nunca jamais será tirado dela. Não é? A gente tem que viver como Maria, ainda que seja na casa de Marta. Vai ter desfile do dia da Bíblia. Vou estar lá. E vou levar minha filha, meu filho, meu genro, minha nora, meu cunhado, meu sogro, minha sogra, meu cachorro, meu papagaio. Pode levar o cachorro, pastor? Pode. Pode levar meu pet? Pode. Entendeu? Se não for um pitbull, pode. E se for pitbull, você tem que botar uma boa de uma coleira nele, de uma focinheira nele, e ter muito cuidado. Mas leva ele também, tá certo? Irmão, porque é um trabalho para pastor levar crente para o dia da Bíblia, não é? Dia da Bíblia, não só o dia da Bíblia, é passeata, caminhada para Jesus, não é? Marcha para Jesus, vamos marchar para Jesus. Ah, meu Deus, que dificuldade. Não, irmão, tem que ser avivado, tem que ser participativo. Quem pode dizer amém?